Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Passagens concedidas pelo clube e ele não utilizou para ir. Ele fretou um jatinho e foi com o jatinho. Que se dane que ele não usou as passagens do clube. Se alguém contrata você para prestar um serviço e a pessoa te disponibiliza o transporte. Não, mas é fato. Imagina. O Gabriel estava Exatamente. no lugar marcado, na hora marcada e de acordo com o que eles pediram. Mas esse é o ponto. Ele jogou quando não podia. Ele cumpriu o acordado. Isso aí sim. Mas ele jogou uma partida que não era para ter jogado. Como já estava assinado? Ainda estava assinado. Sormani, o Gabriel. Se não estava assinado, eu concordo com você. O Gabriel, ele falou o seguinte. Estava assinado ou não estava? Vamos lá, por partes. Eu vou me basear na declaração do Gabriel. Peraí. Eu vou me basear na declaração do Gabriel. O Gabriel, quando termina o jogo contra o Fluminense, ele vai à frente das câmeras ali se posicionar, inclusive ao lado do Carille, praticamente se despedindo do Corinthians. Não, ele falou, Carille se despediu dele. Viajando. Não, mas ele falou, Pascoal, falou, estou indo viajar, estou indo acertar meu contrato, e ali existia uma expectativa óbvia de acerto contratual do Gabriel. Porém, o Duílio, depois aí de todo o entrave ali, ele volta ao Brasil, o Duílio apresenta uma documentação dizendo que o contrato já estava assinado, e aí muda radicalmente tudo o que a mídia estava falando a respeito do Gabriel, que ele foi de forma prematura e tudo mais. Ele estava com o contrato assinado, ele tinha que ter. Quando assinou o contrato, antes do jogo contra o Fluminense. Ele já não era mais do Corinthians. Se assinou antes. Se não recebeu, é outra história. Mas já tem o contrato assinado, mano. Mas, Sormani, o Gabriel, ele não assumiu que ele tinha o contrato assinado naquele exato momento. Ele falou que ele estava indo negociar com o clube. Eu não sei, eu não vi o contrato. O Duílio não apresentou. Então esse é um problema do Gabriel com o Al Hilal. Você entendeu? É um problema do Gabriel com o Al Hilal. E ele deveria ter informado o Corinthians. Ele deveria ter informado. Mas ele não mostrou esse contrato assinado. Ele mostrou pelo telefone ali para alguns repórteres. E é isso que o Al Hilal está argumentando. Mas esse contrato ele mostrou. Exatamente. O contrato existe. Se a gente assinou e os caras são tão anti isso é que suficiente. até o time lá dos caras são anti. É impressionante. Agora isso é suficiente para você romper um contrato? Me parece muito pouco. O Al Hilal tá dando de louco aí, senhor. Exato, concordo. Olha, o Gabriel, não era para você ter jogado. O Sheik. Bilal. Seu Bilal. Não precisava, era um joguinho só. Vai desfazer um contrato por causa disso? Sormani, me parece mas na verdade é que se o contrataram outro volante. Eles contrataram outro volante, mano. Aí que tá. Então, Pascoal, seja homem, tá certo? O time do Al Hilal aí, ó. Falem da seguinte forma. Ó, vamos lá. Optamos pelo plano A, peraí, senão vai ficar difícil. O negócio é o seguinte, optamos pelo plano A, tá certo? Você era o plano B, na última hora o plano A tornou-se realidade e desistimos do negócio. E aí vocês arquem com a consequência. Agora esse monte de desculpinha furada, vão pro raio que o partam. Nossa, que ódio do Al Hilal. Os caras, é negócio, não é nada pessoal, mano. Aí que tá, veja bem, Pra vocês isso. Doutor São apenas negócios. Se o jogador assinou o contrato e combinou com o Al Hilal de não jogar contra o Fluminense e jogou, o Al Hilal tem todo o direito do mundo de desfazer o negócio. Mas não estava em contrato, gente, para. Não, pera um pouquinho. Mas estou dizendo que estava. Mas é que tá, Sormani, se tá em contrato e o cara não quer... Isso chama-se, Flavinho, desistência de negócio. Não, isso chama-se picaretagem. Não cumprir o que acordou. Para, gente. Não, se chama-se não cumprir o que acordou. Mano, é o seguinte, eu acho que isso é muito pouco. Muito pouco. Mas aí é juízo de valor, Sormani. A gente não pode fazer juízo de valor em cima de contrato. Claro. Se tem uma lei, cláusula você tem que... e você desrespeita uma vírgula, quem desrespeitou, pode sofrer algum tipo de sanção por parte de quem assinou o contrato. Mas isso a FIFA vai resolver, não é? Não sei. Cabe à FIFA resolver. Porque não sei, não sei. Não, o jogador está entrando com o pedido do valor integral do contrato. Pode olhar e falar, escuta, isso aqui é um problema entre você, o Corinthians e o Al Hilal. Sim, o Corinthians está pedindo o valor integral da venda. E entregar o jogador. E entregou, porque ele mandou o jogador. Não, mas se receber o valor integral da venda, pelo menos entrega o jogador. Não, aí você recebe como forma de indenização. Quer dizer, o Corinthians quer não entregar o jogador e indenização no valor do passe. Gente, você tá dando picaretagem do Al Hilal? Peraí, isso chama-se indenização, Flavinho. Danos morais. O Gabriel perdeu um jogo importante. O jogo de 109 anos do Corinthians, ele não jogou justamente por causa dessa viagem. Isso vale quantos milhões? Quanto que é a indenização para isso? Só um minuto, eu tenho uma informação que chega para mim agora.
para sua tristeza, Pode falar. que no contrato do Gabriel não tinha nenhuma cláusula, nenhuma, dizendo que o atleta não podia jogar. Eu estou dizendo, estou me baseando nas informações que vocês estão dando aqui. Não, mas o jogador mas eu falei que não tinha combinado. A informação é do Al Hilal a dizendo informação é o Al Hilal emitiu uma nota dizendo que era combinado para o Gabriel não jogar contra o Fluminense. Isso não consta no contrato não consta cláusula nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte: o Cuéllar estava naquele vai, não vai, vai, não vai. Óbvio. Aí acertou o Cuéllar, os caras falaram, agora ferrou. Arrumaram isso como pretexto. Se o Corinthians ganhar uma indenização, o Corinthians vai ganhar a indenização. Eles alegam, Beijo, até pelo... de árabe. Eles alegam a consistência do negócio. Não, mas Flavinho, eles alegam a consistência pelo negócio. Ele é anti-Corinthians pra tudo, até quando o Corinthians tem razão. Na nota do próprio clube, isso daí é vergonhoso. Eles alegam que eles cederam 2 passagens que não foram utilizadas pelo Gabriel. Isso é motivo. Isso é motivo para você rescindir o contrato. Você está opondo vários Se ele estava no local marcado, não. Agora, se você vai fazer o quê? Se o Corinthians recebeu uma indenização no valor do passe, do atleta, e o atleta permanecer no Corinthians, eu me visto de árabe e vou... Durante meia hora eu fico vendendo esfirra na praia durante o programa. Aí, Beja, topa vai essa? vender, trouxa. Tá bom. Você é tão anti-Corinthians. Eu compro as esfirras, inclusive, eu providencio as esfirras você tá e vou lá na praia, na frente do nosso programa. Ele é tão ele é um cara tão anti-corintiano que ele fica cego quando o assunto é Corinthians. Aí o Corinthians está com a razão no negócio. Não acho que esteja. O contrato está assinado, rubricado, carimbado, tudo certo. Entrega o jogador. Aí não tem, mas não tem cláusula nenhuma que o Corinthians, que o jogador não podia jogar. Aí o Corinthians, aí o jogador vai lá, joga, viaja, aí o Al Hilal fala, pô, o Cuéllar voltou. Aí arrumaram isso competente. E ele acha que o Corinthians está errado também. Desistiu. Tá errado? O Corinthians não pagou IPTU, hein? Foi citado pela prefeitura hoje 28 milhões e 400 mil reais de IPTU atrasado. Não estou fazendo fofoca, não. Estou só dizendo e reportando a informação que foi publicada hoje na imprensa. Então, o valor do Gabriel. É o valor do Gabriel. A prefeitura cobra lá os árabes. Exato. Então, se repassa a dívida para não. Liga pro quando prefeito, receber, paga o IPTU. Porque se receber e comprar com o jogador, aí eu vou ficar Cada dívida é uma dívida. Por que é do Corinthians? Por que a dívida do Corinthians corre lá? Você acha que é picaretagem? A da prefeitura tá tudo Não certo. é uma dívida, isso é um pleito do Corinthians. Não tem dívida nenhuma. O Corinthians não entregou ninguém. Entregou sim, o contrato tá assinado. Não. Mas espera um pouquinho. O Corinthians quando você vende aqueles seus carros velhos, você não assina a transferência? Eu não vendo o carro, só compro. mano? Hein? É o Dutti. Só um minuto, você vende um carro, você não assinou a transferência? Aí depois você transfere pro cara, pode falar. Eu só assino quando o cara Eu não quero mais vender, não. Agora não tem jeito, você assinou? Você assinou, velho. Imagina, só assino quando o cara me traga o dinheiro, você acha? Então... Aí que tá, o Corinthians não tinha recebido nada. Gente, vamos entender o processo. Entender o processo. Pascoal, você achou que tá chato. Era em cima da hora. Chato, porque o Corinthians tem razão. Era em cima da hora. E o negócio foi feito tudo pelo meio eletrônico. A gente continua. Tudo pelo meio eletrônico. E isso que nós começamos a falar que o Corinthians está fazendo uma excelente campanha. E 2 jogadores mudaram a trajetória do Corinthians. Criar um incidente diplomático com os Emirados Árabes Unidos. Por causa do Corinthians, tem a dó. Ah, pro inferno. Não vai ter nenhuma briga diplomática. Outra informação Brasil e Emirados Árabes. O Corinthians fez o lançamento da sua 3ª camisa e será utilizada amanhã contra o Ceará. Uma 3ª camisa Nós temos aí pra referente, não sei, a produção pode daqui a pouco pegar as imagens aí também. É uma camisa alusiva às invasões da torcida do Corinthians em vários momentos da sua história. Bem legal, bem bonita, gostei bastante. Como é que ela é? São desenhos aí como se fossem torcedores aí nos momentos cruciais, em 76, em 2000, em 2012. Ela é branca, escura, ela é mais escura. Ela é mais escura com os semblantes ali dos torcedores em cor branca. Você aparece na camisa? Passa lá na produção, pô. Ela tá pegando já, calma. Não sei, às vezes ele tem na mão aí. A produção vai colocar a camisa. Esse é um assunto para daqui a pouco. O assunto relevante é, Pascoal, os números do Corinthians pós-Copa América, para tristeza de algumas pessoas, é muito bom. Não, os números são... É muito... Os números são muito bons. Não pode ganhar porque não terminou. O Corinthians não perdeu nenhum jogo. É o único time do Brasil, em todas as divisões, que não perdeu nenhum jogo. É ruim. Desculpa, só é ruim. São 7 vitórias e 6 empates. São 13 partidas que o Corinthians disputou até aqui. Ele deu o número 7 vitórias e 6 empates. E o Corinthians realmente está... O Corinthians melhorou alguns aspectos que, nos fundamentos do futebol, o Corinthians não estava bem, Flávio, que era principalmente a finalização, a organização ofensiva. O Corinthians estava jogando mal. Dá uma olhadinha lá nos resultados pós-Copas do Mundo. Olha quanta goleada. Corinthians e o CSA 1x0 Corinthians, 1x1 com o Flamengo, 2x0 na Sul-Americana contra o Montevideo Wanderers.
ganhou do Fortaleza fora de casa 3-1, no dia que o Pedrinho arrebentou com o jogo. Contra o Wanderers 2-1 fora de casa. No Brasileiro 1-1 com o Palmeiras. Voltou contra o Goiás e ganhou 2-0 jogando na Arena do Corinthians. Só ganhou de time ruim, hein? Empatou aí, ó. Contra o Flamengo e com o Palmeiras empatou. O Barcelona não tá, o Chelsea não tá, o Inter empatou. 0-0 times bons, ó. 0-0 com o Inter, 2-0 no Botafogo, 0-0 com o Fluminense, aí já é pela Copa Sul-Americana. 1-1 contra o Avaí, aquele jogo horroroso que Vocês o Corinthians acham isso aí fez em Santa empolgante Catarina. mesmo? Não é ruim. 1-1 contra o Corinthians. Só derrotas. 1-0 com o Atlético Mineiro derrotas, brasileiro. perdendo de goleadas. Gente, só 1-0. Briga pra não ganhou de nenhum time bom. Briga pra cair no... Isso aí ilude vocês, é isso? Não, só um minuto. O Atlético não é um bom time? Só um minuto, Não. olha. O Atlético é muito oscila demais, mano. Os números o Barcelona não joga brasileiro. Os números do Corinthians pós-Copa América são muito ruins pro Flávio Gomes. Corinthians despencou e está em 18º no Brasileirão. Eu não falei isso. Na Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado. Não, né? tudo ao contrário. 2 empates. É tudo ao contrário. Flavinho, se você Não, pegar... são resultados. Então, antes, Se você Corinthians, pegar- você tá te deixando bobo. Se você pegar Não o vai falar desempenho nada? do Corinthians nesse período, é um desempenho de pouquinho mais de 69%. É um desempenho bom. 7 vitórias muito e 6 bom. empates, é bom, claro. Muito não tô- bom. Não estou contestando Agora, os números. o que chama atenção nesses quadros... A produção pode repetir pra gente o quadro? Pra gente, tá em ordem cronológica isso? Isso que eu quero saber. Está em ordem cronológica, Então, está. dá pra repetir lá o quadro? Pra gente ver a campanha Aquele do jogo no Corinthians? CSA com 23 Isso, finalizações foi o primeiro da lista. Então, vamos lá. Ó, ele faz 1-0 no CSA, empata com o Flamengo, 2-0 no Wanderers, 3-1 no Fortaleza, 2-1 no Wanderers, 1-1 com o Palmeiras e 2-0 no Goiás. Esses são os primeiros 7 jogos. Agora veja os... Ó, só o segundo... Ó, olha, 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, 4, 5 vitórias e 2 empates. Nos 7 primeiros jogos. Agora volta para os últimos. Sendo que 2 empates contra o Palmeiras e Flamengo. Sim, são ótimo. os times bons. Agora volta, não, agora é jogo volta. duro. Ó, um empate, uma vitória, um empate, 2 empates, 3 empates, 4 empates. Os últimos 6 jogos tem 4 empates e 2 vitórias. Há uma pequena queda. É uma campanha legal? É, claro que é. Mais de 69% de aproveitamento. Agora o Corinthians precisa resolver esse problema dele. Ele empata demais. Para quem quer num campeonato de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, disputar o título, e essa é a intenção do Corinthians, ele precisa ter uma série de vitórias para encostar e quem sabe ultrapassar o líder da competição. Porque ganha um jogo, empata o outro, ganha um jogo, empata o outro, empata, ganha, empata, ganha. Isso não é suficiente para chegar no Flamengo. E quer saber, senhor Mani? Você concorda comigo? Perfeito. Inclusive em 3 jogos, mas peraí. Não, mas peraí. Não, mas isso que ele tá Sendo falando que é o time do importante. Flamengo é muito melhor. Não, mas peraí, isso que ele tá falando é importante, Benja, porque o negócio é o seguinte, no campeonato de pontos corridos, cara, se a gente pegar 3 jogos, é mais importante você ganhar um e perder os outros 2 do que você empatar 3. Porque a vitória é critério de desempate lá na frente. Você pega um time, começou o campeonato, as 3 primeiras rodadas, o time empatou os 3 primeiros jogos, 3 pontos, tá invicto. O outro perdeu os 2 primeiros jogos e ganhou o terceiro. Tá na frente do que empatar, do que o time tá invicto. É isso que a gente tá falando. É legal? Solidifica o time, dá confiança, o time não perde, isso é muito bom, claro que sim. Mas em termos de pontuação para o campeonato, o Corinthians precisa diminuir um pouquinho esses empates e trocar esses empates por vitórias. Os próximos... É possível, claro que é possível ganhar o campeonato. Os 3 jogos do Corinthians são em casa. O Corinthians pega amanhã o Ceará às 11 da manhã na Arena. Depois pega o Fluminense, que vendeu o jogo para Brasília, onde vai ser torcida do Corinthians. Claro. Então é jogo em casa, praticamente. E depois pega o Bahia na Arena Corinthians. Então, convenhamos, tem que ser 3 vitórias. Para quem quer ser campeão brasileiro, para quem quer encostar no Flamengo, para quem quer passar o Flamengo e o Palmeiras também, vamos colocar o Santos também, porque o Santos está dividindo a pontuação juntamente com o Flamengo e só não é o líder do campeonato por uma questão de saldo de gols. Para quem quer ultrapassar esses 3 times, se bem que nesse momento o Palmeiras está atrás do Corinthians, porque o Palmeiras tem um jogo a menos, mas para quem quer ultrapassar esses times, tem que fazer 9 pontos nesse jogo. Concorda comigo? Concordo. Não pode ter nenhum empate. Mas todo mundo não pode ter. vai Aí empata no 2 jogos, aí empata 2 jogos e ganha 1. Continua invicto. Mas peraí. Mas não é bom, porque em 9 possíveis você fez 5.
Pra quem? Se Todo você mundo tá em vai primeiro tropeçar, mas não pode tem uma tropeçar pra vantagem. esse time. Exatamente. Essa é a hora. Começa o segundo turno, não pode tropeçar para Produção, por gentileza. Produção, por gentileza, coloca O São pra Paulo gente. podia, o Coloca São pra Paulo gente podia de empatar novo com o time reserva do Grêmio? Claro que não. Hã? É óbvio que não. O time que tava ali, o São Paulo podia perder pro Vasco, um time que tá brigando Veja, por título, bem veja, ó. empolgado. Claro que não, Benjamin. Todo mundo vai tropeçar no Brasileirão. Mas quem quer Sim, ser mas pera um campeão não pouquinho. pode ter esse tipo de tropeço. É isso que o professor Mário tá falando. É raro pouquinho, um time só um campeão que não segundinho. tropeça. Põe, ô, produção, por gentileza, coloca de novo esses jogos que o Corinthians está invicto. Coloca pra gente aí. E vamos dar uma olhadinha. Olha. Olha o tropeço do Corinthians. Você quer ver, ó? Aí nenhum. Agora vira a página. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha na página seguinte. O Corinthians empata tropeço é o com o Avaí. Só. Percebe? Tropeço, então, mas é isso que eu tô te falando mesmo. Se nesses próximos 3 jogos você de novo tropeçar, eu concordo com você, todo mundo vai tropeçar. Mas aí a gente precisa contextualizar, Sormani, porque o tropeço contra o Avaí. Não, mas então, o tropeço contra o Avaí tem nome e sobrenome. Fábio Carille. Porque ele optou em colocar uma equipe reserva, mas é fato. Ele optou em colocar uma equipe reserva achando que o Corinthians poderia vencer. E nesse momento aí, quando você pega um bônus round, como é o Avaí hoje, com todo respeito, mas é um time que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, você não pode perder pontos para ele. Um time que tem qualquer tipo de ambição dentro do Campeonato Brasileiro precisa pegar adversários como o Avaí e CSA. Tem que ganhar. Dentro ou fora de casa. É que nem o jogo do Santos com Fortaleza na Vila. Esquece que abriu 3-0. Sim. Esquece. Esse jogo é pra ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Se o Corinthians pós-Copa América é o único time do Brasil que não perdeu em nenhuma divisão, isso tem nome e sobrenome. Fábio Carille também. Fábio Carille Claro, também. a gente falou aqui, o reconhecimento do bom trabalho que ele fez no Corinthians. Verdade. Agora, ele está dizendo que o Corinthians jogou terrivelmente mal contra o Avaí. Sim. É uma constatação. Você não pode deixar isso de lado. Jogou terrivelmente mal. com o Fluminense. Jogou qual jogo? Na Copa do Brasil, da Sul-Americana. O primeiro jogo? Ou os dois? Os 2 jogos não foram bons jogos. Os dois jogos não foram bons jogos. É que os dois se defendem muito, né? Eu acho que os resultados, hoje, os resultados do Corinthians do pós-Copa América são melhores do que o futebol que tá jogando. Você acha que o Ceará vai jogar aberto amanhã? Vai se defender. Não, mas é que tá. Você Se o Corinthians acha que o impuser Fluminense... o ritmo que ele impôs contra o Atlético Mineiro, aí... Outro Atlético O que você falou do Fluminense? O Fluminense se defendeu muito, ficou difícil, claro. Você acha que o Ceará vai jogar aberto amanhã? Você acha que o Goiás, jogando aqui no Itaquerão, vai jogar aberto? Arena Corinthians. Qual o problema de vocês falarem de Itaquera? Vocês têm preconceito contra Itaquera? Vocês têm preconceito contra o bairro. É, deve ser. Não, Itaquerão, já. Arena Corinthians. Então você vai começar a chamar o Pacaembu de Paulo Amanhã, para tristeza de alguns, 39 mil ingressos já vendidos. Que espetáculo, hein? Nossa, Mais uma vez, o que? Você não acha legal? Eu acho que é normal, gente. Que novidade é essa? Não, essa novidade tem, o Flamengo. Qual, Sormani? Novidade tem. A novidade tem. O Corinthians enche o estádio todo jogo. Todo jogo, exatamente. No passado não era assim. Não, mas pera não era no assim. passado, bem passado. Isso, Nessa era Corinthians. Se nós vamos falar agora todo jogo do Corinthians, nós vamos ficar falando isso. Mas eu acho que tem que ressaltar. Desde não, é ótimo. Desde 2014, o Corinthians no seu estádio, lá em Itaquera, ele consegue encher o estádio quase sempre. O maior público do Corinthians no ano foi 42.600 contra o Palmeiras. Há uma expectativa de amanhã superar isso aí. E outra, o Brasileirão, essa... que eu acho legal. E só não ultrapassa esses números porque o estádio não comporta mais. Porque se o Corinthians levantasse ali atrás dos gols, não vem de lado, aquela arquibancada, como existia na época da Copa do Mundo, e o estádio do Corinthians era um estádio para 65 mil pessoas, a gente teria essa média muito maior. A gente teria essa média muito maior. E essa ocupação é importante, Sormani, porque esse dinheiro que o Corinthians arrecada com a Arena é para pagar o estádio. É para pagar o estádio. De repente, você levantar, eu não sei quanto que ficaria, levantar os mesmos módulos que aquela arquibancada tubular que tinha na época da Copa do Mundo. De repente, você consegue levantar atrás de um dos gols, não atrás dos 2 gols. Pô, já melhora atrás daquele gol, onde fica o gol norte. É onde fica a torcida, as organizadas. Então, você levanta ali, pô, você tem um ganho ali de 15